Bom dia, graça e paz a todos, amigos e amigos, que o Senhor os abençoe. É muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco a palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia, um smartphone, você pode abrir comigo em Romanos capítulo 12. Vamos fazer uma reflexão sobre renovação da mente, renovação mental. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo aqui fala de uma experiência que vai nos marcar positivamente para sempre. É quando, depois da conversão, como efeito da conversão, temos uma renovação da mente. Veja, qualquer experiência que possamos ter, que tenha alguma consistência espiritual, vai depender de uma renovação mental, né? De uma reprogramação da nossa cabeça. Então o Senhor ele vai operar isso se consentirmos, né, com essa ação dele. Então você pode observar que toda mudança realmente de comportamento, né, efetiva e duradoura, ela depende de um entendimento acerca de algum assunto. Então nós poderíamos aqui citar vários exemplos, né? Por mais que você espalhe semáforos, né, guardas de trânsito pela cidade, se você não conseguir, né, efetivar uma educação no trânsito, né, e isso é feito em algumas escolas, né, tem integrado, né, grade curricular, né, ensinar as crianças a compreender que o ambiente do trânsito é um ambiente que tem que haver respeito, né? É o local onde você se desloca de um lado para o outro, tendo que respeitar os direitos, né, do pedestre e dos outros condutores, né? Então a educação para o trânsito ela é mais efetiva do que encontrar em cada esquina, não é, um guarda te multando. Isso é um sistema repressivo quando a educação ela não é mais suficiente, né? Isso em todas as áreas, né? Você vê, por exemplo, esses alunos do ensino médio, né? É muito diferente do perfil de um aluno da pós-graduação, por exemplo. Não digo nem da graduação. Porque o do ensino médio, ele ainda é, em geral, menor, né? E ainda precisa, né, de certos estímulos externos para que se motive para fazer alguma coisa, né? Então, a presença do professor na sala de aula precisa ainda ser ostensiva, né? Caso contrário, se houver algum tipo de facilidade, né, ele pode usar algum tipo de desonestidade para obter o resultado na prova, né? As perguntas sempre são direcionadas nesse sentido. Professor, vale ponto? Vale nota ou não? Existe alguma recompensa? Se não tiver, eu não vou tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, né? Em geral é assim, né? Excluindo os alunos, às vezes, do terceiro ano, né, que almejam passar no Enem e ingressar numa faculdade com vagas mais concorridas, né, que vão precisar de uma motivação pessoal para isso. Mas, em geral, você precisa de um estímulo externo, né, da fiscalização e de algum tipo de empurrão para que as pessoas façam isso ou façam aquilo, né? Já o estudante de pós-graduação é diferente, né? No nível de qualificação para mestrado, para doutorado, né? A necessidade de escrever artigos científicos e até publicar livros, né? Você vai ter a espontaneidade mesmo de estudar, né? De se esforçar. Então já existe um estímulo interno que não necessita mais de que olheiros vejam a sua performance, né? Porque se você não for o principal interessado, né, você não vai galgar as posições que você deseja academicamente, né? Então é um exemplo que eu estou dando, porque uma coisa é a mente do aluno do ensino médio, do ensino fundamental. Outra coisa é a mente do aluno, né, do estudante perpétuo, né, de nível de pós-graduação, doutorado, pós-doutorado.
porque são concepções diferentes do que significa a educação. Um entende que a educação é uma obrigação, algo que necessita de prestação de contas para os pais. E o estudante de pós-graduação não, ele entende que estudar ou não estudar, o maior beneficiário ou prejudicado será ele mesmo. Então existe aí uma mentalidade, né, diferente. E isso precisa ser compreendido também do ponto de vista da nossa relação com Deus e do nosso contato com as Escrituras Sagradas, com a nossa caminhada com Cristo. Então nós somos chamados para ter uma mente renovada em tudo. E só a partir de uma mente renovada que também teremos o consequente, né, comportamento diferente e alinhado com a palavra de Deus. Veja, por exemplo, pastor Horácio, se você frequenta a nossa igreja, você já notou que sempre que ele vai fazer uma fala introdutória sobre dízimos e ofertas, né, ele já pressupõe, né, que quem está oferecendo o seu dízimo e a sua oferta já passou, ou precisa pelo menos passar, por uma renovação mental. Né? Uma coisa que ele fala sempre: não faça isso por medo, né, e nem por troca. Né? Faça com espontaneidade, faça por amor, porque tudo já pertence a Jesus Cristo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode oferecer dízimos e ofertas, isso é só um exemplo entre muitos que poderíamos aqui fornecer. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta dentro de uma mentalidade antiga ou dentro de uma mentalidade nova, renovada por Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença, porque o efeito espiritual, nesse caso específico, da entrega dentro, né, de uma renovação, a partir de uma renovação de mente, é muito diferente do efeito espiritual de alguém que faz porque, por exemplo, tem medo que, né, desembarquem diretamente do Egito aqui no Brasil aqueles gafanhotos lá que Moisés mandou, né, para o faraó, né? E aí eles vão devorar a sua grana e solapar o seu patrimônio e vai dar tudo errado. Então vamos nos proteger aqui, entregar o dízimo. Eu não sei nem se funciona, mas vai que vem maldição sobre a minha vida, né? Deus me livre e guarde, né? Bate na madeira 3 vezes. Então é uma mentalidade de entregar por medo. Ou você pode também, por exemplo, entregar a partir de um viés interesseiro, né? Entendendo que é uma maneira de obter uma vantagem da parte de Deus, né? Então nós semeamos aqui e de alguma forma Deus está obrigado, né, a criar esse fator multiplicador do meu patrimônio, da minha grana, se eu fizer, né? Então são formas de conceber, né, esse gesto que nós fazemos toda semana de entregar um dízimo, de entregar uma oferta. Mas nós podemos fazer por renovação mental, de entender que a minha vida já pertence ao Senhor. Então, o aspecto financeiro da minha vida é apenas um componente dentre tantos outros que já estão sob o domínio de Jesus Cristo. Então eu sei, por exemplo, que o que se expressa, não é, financeiramente como moeda em uma quantia, né, significa trabalho aplicado, significa tempo. Né? Na verdade, o dinheiro ele acaba sendo uma representação do tempo de trabalho, e tempo é vida. Né? Então, quando eu entrego isso, eu estou dizendo que, em obediência à palavra de Deus, a minha vida já pertence a Deus, né? E ali eu estou fazendo como um gesto de amor e por acreditar, né, no projeto do reino de Deus, que também tem o seu aspecto material que precisa, né, para financiar, né, tantos projetos, né, e necessidades, né, do tempo, de expansão da palavra, né, no mundo. Né? Assim também quando ajudamos as pessoas, né, quando exercemos a misericórdia também pela via material. Né? Então tudo isso diz respeito, né, a uma compreensão de que tudo já pertence a Deus e que também eu preciso aprender sobre o desprendimento. Né? Então o doar tem esse significado dentro da renovação mental,
de desprendimento também. É um exercício, né? Uma pedagogia da generosidade. Então, quando vemos dessa perspectiva, né, de uma mente renovada, também nesse aspecto do dízimo, das ofertas e de doações em geral, né, nós entendemos que é algo que compõe o meu ser, o meu jeito de ser, e não porque existe, né, ou uma coação ou porque existe uma promessa de vantagem. Isso depende de renovação mental. Então nós podemos concluir que o comportamento humano, né, isso aqui não é nenhum achado, né, e algo que nós desenterramos do arco da velha. Todo mundo sabe que é assim que funciona, né, a vida. Para influenciar o comportamento humano, você depende, né, ou de coação, é um jeito de você influenciar o comportamento. Eu já vi, ontem eu estava vendo o filme Fuga de Alcatraz, um filme antigo sobre fuga, né? E tudo que existe, né, existia naquele presídio, como de resto qualquer presídio, né, é para condicionar os comportamentos para que os presidiários, né, se comportem de uma dada maneira, né, de um jeito ideal para que eles cumpram a pena. E o método mais eficaz para condicionar os comportamentos e influenciar os comportamentos dos presidiários é a coação. É sempre a coação, é sempre a ameaça de uma punição, de ir para a solitária, né? O protagonista foi para a solitária porque acabou entrando numa briga. E isso acontece também, né, nos presídios pelo mundo, nas penitenciárias. A coação ela acaba sendo uma maneira de você influenciar o comportamento humano. Só que nós entendemos que no Evangelho de Jesus Cristo, a coação, seja direta ou indireta, ela não tem um efeito espiritual para mudar a vida de ninguém. Então não é porque existe o perigo da ameaça, seja as minhas finanças, seja porque existe um perigo de disciplina, né? A igreja ela precisa montar um sistema de fiscalização dos comportamentos, né? Um listão de regras para que as pessoas sigam, porque se não andar na linha, alguém vai te dedurar, né? Você vai ser disciplinado, vai ser expulso da igreja, né? A comunidade da graça, por exemplo, você já percebeu, não tem esse hábito, embora possamos respeitar outras comunidades de fé que tenham, né, esse tipo de método. Mas não, porque a coação ela não vai mudar os comportamentos. Nós mudamos quando Jesus Cristo entra na nossa vida e nos dá um novo coração e renova a nossa mente. Então, a partir do momento que isso é uma realidade, a coação ela acaba sendo desnecessária. E essa é a lógica da substituição da lei de Moisés pela graça de Deus, porque existe aí um movimento de superação. Quando o coração é novo, quando a mente é renovada, torna-se, na verdade, inútil e defasado qualquer sistema de repressão contra essa pessoa, porque ela já tem uma mente renovada, porque ela já é outra pessoa em Cristo Jesus, porque ela foi refundada pela graça de Deus. Então é isso que o Evangelho faz, né? Também nós não servimos a Deus, e essa é uma maneira de influenciar o comportamento humano, pelas vantagens que obtemos. Embora o Senhor nos tenha legado tantas promessas maravilhosas, né, tantos estímulos à obediência, porque nós somos abençoados sim, quando obedecemos ao Senhor, quando andamos nos seus caminhos, mas não é por isso, primordialmente, que seguimos a Jesus Cristo. Nós seguimos a Jesus Cristo porque fomos conquistados pelo seu amor, porque esse amor nos constrangeu a andar com Ele, porque Ele deu sentido para a nossa vida, porque os nossos olhos, né, não conseguiam ver as realidades espirituais, e aí o Senhor retirou essas escamas, e aquele que era cego passou a ver. Estávamos mortos e o Senhor nos ressuscitou em Cristo Jesus. Então é porque nós fomos, não é, impactados e pescados por esse amor, é que nós o seguimos. É impossível conhecê-lo e não amá-lo e não segui-lo. Então nós somos regidos por essa lógica, pela lógica da graça, e não pela vantagem que obtemos e nem pelo mal que deixa de nos ocorrer e de nos acometer pelo fato de seguirmos a Cristo. Porque você, se já obteve, né, alguma maturidade, de experiência, ou pelo menos se você é um observador da vida,
Você percebe que não necessariamente porque você está seguindo o caminho estreito de Jesus, tudo vai correr perfeitamente na sua vida, né? Nós, como cristãos, nós choramos, nós nos decepcionamos, existem frustrações, né? Somos acometidos por doenças graves também, né? O cristão também pode ser vítima do desemprego, podemos entrar nessa estatística triste do nosso país, né? A empresa de cristão, ela também pode quebrar, ela pode pedir recuperação judicial, falência. Então nós não estamos imunizados contra essas agruras da vida, né? Esses reveses que qualquer um pode sofrer, né? Nós seguimos a Jesus Cristo porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Não é pela coação e nem é por uma promessa de vantagem, não é de recompensa apenas por isso, mas porque é o melhor para a nossa alma, é o melhor para o nosso coração. Então, se nós não somos influenciados nem diretamente por coação, né, e nem apenas por recompensa, como é que o comportamento humano é alterado em Cristo Jesus? Claro, obviamente, por meio do novo nascimento, por um renascimento espiritual que o Senhor nos proporciona, porque está escrito que Ele levou cativo o cativeiro e nos concedeu dons. Está escrito que nós fomos crucificados com Cristo. E aí quem vive não sou eu, não é mais você, não somos nós, mas Ele em nós. É a promessa que Ele nos deu. E que os nossos pecados, eles estavam na cruz com Jesus Cristo. Ele foi levantado na terra e atraiu todos a Ele mesmo, como está escrito em João. Então, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Isso aí é uma demonstração da graça de Deus, a possibilidade de liberdade em face do pecado, de não vivermos certas situações que traziam tristeza para a nossa vida, para a tristeza da nossa família e das pessoas ao nosso redor, não mais são problemas crônicos, porque os grilhões foram despedaçados e agora somos livres e novas criaturas em Cristo Jesus. Mas isso vem acompanhado de uma renovação mental, de um novo jeito de viver e de uma tábua nova de princípios e de valores. Porque, veja, o projeto do Senhor não é que a palavra de Deus fique apenas nas Escrituras, não é? No papel aqui. Não é? A Bíblia está no papel, ela precisa ser migrar, não é? Do papel para o nosso coração. É o que Paulo fala em 2 Coríntios. Não é? São palavras, é o mandamento que não está escrito mais na pedra, em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne, a saber, o nosso coração. Então essa palavra, se ela não estiver gravada no nosso coração, ela não estará em lugar nenhum da nossa vida. Então, nós precisamos de uma renovação mental para que os princípios do Senhor sejam de fato apropriados por mim e por você, porque faz parte da nossa vida, não é? Então, a melhor maneira de alteração do comportamento humano à luz do Evangelho de Jesus Cristo é quando nós temos uma experiência de novo nascimento que nos leva também a uma renovação mental. Mas para isso precisamos ser convencidos pelo Espírito. É interessante esse ministério do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele está falando que o Espírito Santo ele argumenta por meio da palavra. Veja, a experiência de transformação e de conversão, ela não é um transe, não é? Uma experiência mística que não passe pela razão também. Nós compreendemos qual foi a missão de Jesus Cristo, nós compreendemos qual é o efeito da cruz na minha vida e na sua vida, e entendemos que o caminho a ser seguido e o que nos resta é ir na trilha de Jesus Cristo, né? É andar com Ele e ter, né, a presença dele por meio do Espírito no nosso interior. Quando temos essa compreensão e compreendemos os desdobramentos, também as nossas escolhas elas mudam. Também nós fazemos as mudanças de rota e as correções
necessárias para que a nossa vida se alinhe inteiramente com a palavra de Deus. Mas para isso é preciso um crivo da razão, é preciso entendimento. E o Espírito Santo vai nos convencer do nosso erro, vai nos convencer. Convencer é argumentar, é dar as razões. E aí quando nós entendemos, aí nós também nos colocamos, né, como discípulos de Jesus. Então, sem uma renovação mental, nós vamos viver no Evangelho, ou haverá uma tentativa frustrada de viver ou pela coação ou pela obtenção de vantagens, que também são maneiras de condicionar e alterar o comportamento humano. Mas se não muda o interior, então você não tem nada. E não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo nos mostra as razões, né, que são suficientes para que a gente tenha, né, uma guinada de vida. Isso que é importante, né, porque nós recebemos a mente de Cristo. Veja que a própria adoração ela envolve entendimento. Né? Quando Jesus faz a síntese da Torá, ele diz que devemos adorar a Deus de toda a alma, de todo o coração, né? De toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Então a adoração ela também é um ato consciente. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios, se você já leu a respeito dos dons espirituais, ele fala: olha, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Só que é o seguinte, eu prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para edificar outros do que falar 10.000 em outra língua e vocês não entenderem nada e não produzir uma edificação, porque não vai passar pelo crivo da razão e da consciência de vocês. Então, ao mesmo tempo em que ele não despreza, né, esse dom espiritual específico, que ele mesmo tinha e falava mais do que qualquer um, ele disse, né, não é porque eu não falo que eu estou dizendo que falar 5 palavras, né, de uma maneira compreensível para vocês, na linguagem de vocês é mais importante. Não é por ressentimento por não ter o dom, a questão não é essa. Ele fala: eu estou dizendo para vocês que se não houver um entendimento das coisas, né, se não passar também pelo crivo da razão, vocês não vão ter uma experiência verdadeira com Cristo, porque não vai haver instrução. Né? Então o que o Senhor produz em nós é algo duradouro, porque também passa não apenas por um novo espírito, não apenas porque as nossas emoções, e às vezes isso é maravilhoso, são abaladas, né, por essa experiência, podemos chorar, podemos ter o nosso momento de contrição, mas não apenas por isso, é porque nós começamos a entender do que se trata. Quem é Jesus Cristo? Quem é Ele? Né? Jesus ele dedicou parte significativa do seu ministério, além da cura, a explicar as coisas para as pessoas, a explicar para os discípulos. Né? Quando nós somos adultos, explicações do tipo, quando você pergunta, mas por quê? E o outro responde, porque sim. Isso funciona com criança. Mas quando você entra no mundo adulto, você precisa compreender as coisas e precisam ser explicadas. E é o que o pastor Horácio faz todos os dias aqui na live, e aquelas pessoas também, entre tantos aqui da comunidade, que ajudam nessa missão, explicar, né? Colocar luz sobre o texto bíblico, dar exemplos, tentar facilitar, ser um facilitador dessa compreensão para que uma nova mente seja produzida, né, nas pessoas. Eu e você precisamos disso, de uma nova mente. Eu e você precisamos compreender e sermos convencidos pelo Espírito, porque nós somos adultos. E no mundo dos adultos, quando você explica, você leva os outros para qualquer lugar. Né? Não se diz assim, olha, vai explicando, me fala para onde é que eu vou, que eu vou docilmente para onde você vai. Né? Mas não diz, é assim porque é. Porque a coação, ela no final das contas não funciona, não produz efeito. E por mais vantagens que você prometa, você não produz uma mente nova. Você produz uma mente nova quando há um entendimento sobre a palavra de Deus e quando nós recebemos a mente de Cristo. Você está consentindo com isso? Você deseja isso? Eu quero isso para a minha vida. Então vamos orar e pedir para que essa experiência seja algo real, não é?
e que possamos ser frutíferos a partir dessa metanoia, né? desse arrependimento. Aliás, a palavra arrependimento do grego, alguns devem saber aqui, significa exatamente isso: renovação mental, né? Uma nova mente. Então, se a nossa mente não mudar, não adianta colocar o corpo na igreja, não adianta qualquer experiência emocional. O Senhor tem mais para você, o Senhor tem mais para mim, em nome de Jesus.